Quando falamos dos videogames dos anos 80, quase todo mundo lembra do Atari 2600, do Intellivision e do ColecoVision. Mas existe um console que muitos esqueceram ao passar dos anos, o Odyssey 2. Lançado pela Philips em 1978, ele foi o sucessor espiritual do primeiro videogame doméstico da história, o Magnavox Odyssey. Apesar de nunca ter alcançado o sucesso do Atari, o Odyssey 2 teve uma biblioteca cheia de jogos criativos e algumas experiências que estavam muito à frente do seu tempo. Hoje vamos conhecer os 5 melhores jogos do Odyssey 2, desde clássicos arcades até um dos primeiros RPGs já lançados para o console doméstico. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora viajar para essa era de ouro dos videogames. Bom, deve estar se perguntando, se tem o Odyssey 2, teve o 1, né? Sim, teve o Odyssey 1, Magnavox Odyssey 1. Essa é uma nova saga que eu vou começar no canal, falando dos 5 melhores jogos, do videogame mais antigo até o videogame mais novo. Cadê o Odyssey 1 então? Bom, o Odyssey 1 não vale muito a pena falar, porque são jogos que só mudavam o cenário, e era literalmente um jogo para te jogar contra alguém, com o mesmo objetivo. Eram jogos muito simples. Tipo, tinha uma bolinha no meio da tela e tinha que ficar um rebatendo pro outro. E quando passasse, tipo, marcava ponto. Era todo jogo assim, só mudava o cenário. Então não vale a pena falar dele aqui. Então vamos direto pro Magnavox Odyssey 2. Em quinto lugar, temos Turtles de 1983. Então, começando a nossa lista, nós temos Turtles. À primeira vista ele parece simples, mas não se deixe enganar. O objetivo é capturar todas as tartarugas espalhadas no mapa e levá-las até o cercado, enquanto evita os inimigos que ficam rondando o cenário. O desafio aumenta conforme os níveis avançam, exigindo cada vez mais estratégia e rapidez do jogador. Uma das maiores qualidades de Turtles é a sua jogabilidade fácil de entender, mas difícil de dominar. É aquele tipo de jogo que você aprende em segundos, mas passa horas tentando a melhor pontuação, sabe? Mesmo hoje, ele continua sendo um dos jogos mais divertidos do Odyssey 2. Em quarto lugar, temos Killer Bees, de 1983 também. Bom, então na quarta posição temos o Killer Bees. Aqui você controla uma pequena nave tentando sobreviver a um enxame gigante de abelhas assassinas. Sim, parece aqueles filmes de terror genérico. Parece uma ideia simples, mas o resultado é um dos jogos mais frenéticos do console. As abelhas atacam de todos os lados, exigindo reflexos rápidos e muita concentração. O jogo também impressionava pelos efeitos sonoros e pela velocidade da ação, algo que nem sempre era comum nos consoles daquela época. Para muitos fãs, Killer Bees apresenta o melhor exemplo de arcade puro dentro do Odyssey 2. Então, em quarto lugar, temos Killer Bees. Em terceiro lugar, temos Quest for the Rings, de 1981. Agora entramos no pódio com um dos jogos mais inovadores da história dos consoles. Quest for the Rings misturava videogame com um jogo de tabuleiro físico. É isso mesmo. Enquanto o videogame mostrava os inimigos e os movimentos dos personagens, os jogadores utilizavam um tabuleiro real, cartas, fichas e regras próprias para avançar na aventura. Cara, isso era insano, insano, era literalmente jogar um RPG dentro do videogame, sabe? Sem um cenário físico ali na frente, mas sim um cenário virtual. O objetivo era explorar o mapa, enfrentar perigos e coletar anéis mágicos. Hoje pode parecer estranho, mas em 1981 era algo extremamente ambicioso. Muitos historiadores dos videogames consideram Quest of the Rings um dos primeiros RPGs da história dos consoles domésticos. Então, em terceiro lugar, Quest for the Rings. Segundo lugar, Pickaxe Pit. Aqui temos um jogo que muitos fãs consideram o melhor jogo do Odyssey 2.
Pick-Axe-Pit. Você controla um minerador que precisa destruir blocos de pedra, coletar chaves e escapar da mina cada vez mais perigosa. O jogo possui controles precisos, fases rápidas e uma curva de dificuldade extremamente bem equilibrada. É um daqueles títulos impossíveis de largar depois de começar. Mesmo comparado a jogos de outros consoles da época, Pick-Axe-Pit continua impressionante pela qualidade da jogabilidade. Se você tivesse apenas um jogo de ação para jogar no Odyssey 2, esse seria um dos principais candidatos. Então, em segundo lugar, Pick-Axe-Pit, de 1982. Primeiro lugar, agora em nosso primeiríssimo lugar, Cassie Munchkin, de 1981. E chegamos no nosso primeiro lugar, o jogo mais famoso de toda a história do Odyssey 2, Cassie Munchkin. Claramente inspirado em Pac-Man, ele trouxe diversas novidades que o tornaram único. Diferente do clássico da Namco, aqui os labirintos mudavam constantemente durante a partida. Os itens podiam se mover pela tela e os fantasmas possuíam comportamentos diferentes. Na prática, isso fazia com que cada partida fosse diferente da anterior. O jogo foi tão parecido com o Pac-Man que acabou gerando uma disputa judicial entre a Philips e a Atari. Pois é, cara. Mas também é uma cópia escarrada aí, né? Quem não vê é louco. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas acreditaram que Cassie Munchkin era até mais divertido e mais inovador do que o Pac-Man na época. Por isso, ele merece sem dúvidas o primeiro lugar dessa lista. Bom, mas antes de terminar, aqui vão algumas curiosidades sobre o Odyssey 2. O console possuía um teclado integrado, algo raro para os videogames da época. Muitos jogos incentivavam a criatividade e até o aprendizado, aproximando o videogame de um computador doméstico. Além disso, vários títulos utilizavam acessórios físicos, tabuleiros e cartas para complementar a experiência eletrônica. Uma ideia que décadas depois seria reaproveitada em diversos jogos modernos. Bom, mas esse foi o vídeo. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal se gostaram. Muito obrigado a todos que assistiram até o final e até algum outro vídeo.